Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de uma possibilidade, é pouco provável, é verdade, mas é preocupante caso ela ocorresse, que seria a seguinte questão: o que aconteceria se a Ucrânia sucumbisse à Rússia? Será que Putin pararia na Ucrânia ou prosseguiria com suas conquistas? Bom, a resposta é meio óbvia e sim, ele seguiria adiante conquistando mais países. E vou mostrar essa sequenciazinha inicial, a primeira etapa de uma queda sequencial de países, após uma eventual queda da Ucrânia, certo? Então, obrigado pela atenção, se inscreva no canal, deixe dúvidas e opiniões na seção de comentários, compartilhe o vídeo com quem gosta do assunto e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Pois bem, temos aqui a Europa, nessa pequena representação. Aqui ao oeste temos Itália, os países aqui, no caso, Espanha, França, Alemanha, os países do norte. E à medida que a gente vai vindo para a esquerda e para leste, começa a ficar um pouquinho menos bonitinho. Então temos essa região da Rússia, é uma região gelada, inóspita. Poucas pessoas gostariam ou vivem aqui de maneira com uma qualidade de vida. E finalmente temos aqui ao centro a Ucrânia, que fica mais ou menos na fronteira entre a melhor parte da Rússia e o resto da Europa, do mundo ocidental. Seguindo aqui, a gente tem então a Rússia ocupa todo esse território, lembrando que a Rússia é simplesmente o maior país do mundo, com uma área territorial inclusive superior a Plutão, e o conflito que se arrasta desde 2022 se encontra aqui, na Ucrânia. A Ucrânia foi representada com os territórios originais, não com os territórios invadidos pela praga russa. O que nós temos atualmente nesse conflito aqui na Ucrânia versus Rússia? A Rússia simplesmente vem tentando invadir, a Ucrânia vem se defendendo. Mas o que é mais interessante para a Ucrânia nesse caso é que ela desde o início tem se defendido de maneira muito forte, muito eficaz, levando em conta o seu tamanho em relação ao tamanho da Rússia, tanto em termos de população quanto em termos de potencial econômico. Lembrando que a Rússia é mais de 10 vezes superior à Ucrânia em relação ao seu PIB. Mas a Ucrânia não levou isso em conta, porque desde o início ela começou a receber material bélico do exterior, em quantidades crescentes, e também ela própria começou a lutar com maneiras cada vez mais criativas e se afastando do modelo russo. Lembrando que de início, muito da cultura militar ucraniana vinha da Rússia, mas ela foi obrigada a se afastar tanto para superar os russos, quanto pelo fato de estar recebendo influxo de armas do exterior, e ela começou a derrotar os russos de maneira eficaz, inovadora, de maneiras até então inimagináveis, que moldaram inclusive o futuro da guerra. Hoje a Ucrânia tem simplesmente uma das melhores forças armadas do mundo. Ela inclusive já superou a Polônia, que até então, antes da invasão, tinha as melhores forças armadas da Europa. Hoje não, hoje esse título pertence à Ucrânia. E ela vem fazendo uso dela de maneira crescente e de maneira cada vez mais mortal. Tanto que desde o início da guerra, a Ucrânia, por exemplo, logo nos primeiros meses conseguiu fundar o Moskva, que era simplesmente a nau capitânia da frota russa do Mar Negro. Eles, que de início dependiam inclusive de doações, como por exemplo, drones de ataque que vieram da Turquia, hoje desenvolvem seus próprios drones. Drones não apenas aqueles drones tradicionais, FPV, os drones de primeira pessoa, mas drones com alta carga explosiva, drones a jato, drones que são capazes de atingir e destruir refinarias a mais de 1.000 quilômetros da linha de frente. Tudo isso inovação ucraniana. Então o que a gente tem é um Estado extremamente preparado para a guerra, e a captura dele significaria um desastre não apenas para a Ucrânia, mas também para toda a Europa. Bom, primeira coisa, vamos supor que a Rússia consiga de fato captar a Ucrânia. A gente teria então o Estado russo, que tem aproximadamente 143 milhões de pessoas, somados às forças ucranianas, que têm aproximadamente 38 milhões de pessoas. A gente tem que levar em conta não apenas o alto número de ucranianos que passariam a fazer parte da Rússia, seriam cooptados pela Rússia e passariam a lutar ao lado da Rússia. A gente tem que levar em conta o alto nível de qualidade, tanto em termos de soldados, quanto em termos de qualidade tecnológica e bélica e táticas. Tudo isso agora levaria ao aprendizado de todo o Estado russo. A tecnologia ucraniana, o aprendizado ucraniano, levaria um upgrade de todo esse Estado. E Putin voltaria a ter simplesmente um dos melhores exércitos do mundo. Pois bem, conquistada a Ucrânia, qual seria o próximo passo lógico? Simplesmente conquista de Belarus, Bielorrússia. Aqui não é necessário nem sequer uma batalha, porque simplesmente Alexander Lukashenko, esse tiozão simpático com cara de churrasqueiro, ele é um vassalo, um amigo do Putin, um vassalo, puxa-saco, chame como quiser.
E não há dúvida de que, se a Rússia assim quiser, se o Putin assim quiser, Bielorrússia se torna literalmente um Estado russo. Não há o que se detalhar sobre isso. É conhecido, inclusive, a cumplicidade do próprio Bielorrússia, na verdade, principalmente a cumplicidade de Lukashenko no início da guerra da Ucrânia, que parte das forças invasoras que atacaram a Ucrânia a partir do norte e foram inclusive até Kiev, que na retirada fizeram inclusive aquele massacre em Bucha. Parte dessas forças vieram da Bielorrússia. Elas estavam estacionadas aqui e invadiram a Ucrânia por esse lado. Então, sim, Bielorrússia é uma questão de, simplesmente de uma assinatura do Putin, uma canetadinha dele, para que ela faça parte da Rússia. Essa anexação levaria a um aumento populacional de mais 9 milhões de pessoas. Então, a Rússia, que inicialmente tinha em torno de 143 milhões, com a anexação da Ucrânia, com a anexação de Bielorrússia, teria chegado a aproximadamente 190 milhões. 190 milhões de seres humanos sob as ordens do Putin. E não pararia por aí. Continuaria a piorar. O próximo passo qual seria? Vou mostrar agora para vocês. Pois bem, anexado a Bielorrússia com uma canetada, teríamos então essa região aqui. Essa em vermelho é um enclave russo, é a região de Kaliningrado, foi conquistada, tomada dos alemães ao fim da Segunda Guerra Mundial. E ela é uma das saídas para o Mar Báltico. Essa região aqui é separada do território da Bielorrússia, agora então sob domínio russo, por apenas 50 quilômetros. Então a gente tem 50 quilômetros separando esse enclave russo do território anexado. Qual seria o próximo passo de Putin? Bom, simplesmente o seguinte: a Polônia é um dos países mais preparados para a guerra contra a Rússia. Possivelmente é o segundo país mais preparado. Antes da guerra era o melhor exército da Europa, tá? Atualmente é o segundo melhor, sendo o primeiro exército a Ucrânia. Mas então, essa Polônia aqui que nós estamos falando, ela tem nada menos do que 36 milhões de pessoas. É aproximadamente do tamanho da Ucrânia. E ela é preparada e belicosa à Rússia. Por outro lado, desse lado temos a Lituânia, um dos 3 países bálticos e com menos de 3 milhões de pessoas. Então, fazendo um exercício breve de lógica. O que seria a lógica? Os russos invadirem a Polônia, com mais de 36 milhões de pessoas, um estado 10 vezes menor, a Lituânia. Acho que a resposta é simples. Ele invadiria a Lituânia para fazer essa ponte de terra e ter consolidado o seu acesso ao Mar Báltico. Aqui também tem um acesso, mas essa é uma região melhor, águas mais quentes, águas mais estáveis, menos sujeitas ao congelamento. Então, faria uma anexação, sem dúvida nenhuma. Dado em conta que o Putin não é um diplomata, não é um negociante, ele é um conquistador, ele quer simplesmente anexar território, que é assim que ele vê o mundo, como parte de um tabuleiro de xadrez, e quanto maior quem é o russo, maior o poder dele e da Rússia. Anexada a Lituânia, teríamos então os outros 2 países restantes do Mar Báltico, a Letônia e a Estônia. Esses países são países irmãos. Eles têm uma retórica fortemente anti-soviética, fortemente anti-russa, e eles compartilham da visão de que viver sob o jugo russo e viver sob um regime tirânico, que oprime liberdades econômicas, traz pobreza e devastação. Eles viveram isso durante toda a Guerra Fria. Então, são países que compartilham essa visão de que não querem fazer parte da Rússia pela experiência própria. Mas são países pequenos. A Letônia tem aproximadamente 2 milhões de pessoas, menos do que isso. A Estônia também. Os 3 países juntos, mal e mal, somam 6 milhões de pessoas. Então seria questão de guerras de semanas para fazer a anexação da Letônia e, consequentemente, da Estônia. E esse seria o mapa que nós teríamos ao final de alguns anos, após a queda da Ucrânia. A Ucrânia, pode observar, ela leva o efeito dominó. A queda da Ucrânia, que é o ponto mais difícil nesse momento, leva à anexação da Bielorrússia e, consequentemente, rapidamente depois, conquista da Letônia, Lituânia e Estônia. Pessoal, a gente acabou de ver agora como é que seria o primeiro dominó de queda sequencial de países caso a Ucrânia fosse conquistada pela Rússia. Esses países ao norte não são o único dominó. Existe uma segunda sequência de países mais ao sul que também poderiam sucumbir após a queda inicial dos países mais ao norte. Esses países seriam, por exemplo, a Hungria, a Eslováquia, Sérvia, com certeza Moldova, Geórgia e até mesmo a Armênia. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhadinha nessa segunda sequência, certo? Obrigado pelo tempo de vocês até aqui, obrigado pela atenção, dúvidas e opiniões, deixe na seção de comentários e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?